Hi students, meu nome é Fernando Bertoncello e hoje nós vamos aprender inglês com Hora de Aventura, ou em inglês, Adventure Time. Então se você gosta desse estilo de vídeo e quer continuar aprendendo inglês de uma forma divertida e eficiente, já se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Já vai deixando o seu like para eu saber que você está gostando e que assim eu possa continuar produzindo cada vez mais conteúdos para você. Me segue lá nas minhas redes sociais que lá eu posto conteúdos diários de inglês, ok? E se você quer receber todos os materiais dessa aula, como a apostila, é só entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, que lá eu vou mandar todas as apostilas e materiais extras, de forma totalmente gratuita, porque eu quero que você aprenda inglês da melhor forma possível. E você pode ficar tranquilo que nesse grupo somente eu e a minha equipe vamos mandar mensagens, então o seu celular não vai lotar com muitas mensagens, ok? E se você quer ter acesso a 50 expressões do inglês totalmente de graça, é só baixar o meu e-book 50 expressões do inglês. O link para fazer o download está aqui na descrição. E chega de enrolação então, vamos para a primeira parte da nossa aula. E para essa primeira parte eu vou soltar o trechinho do episódio em inglês e com legendas em inglês. E você vai ver o quanto você consegue entender. E depois vamos para a explicação. Então bora lá? It's amazing! This is the greatest sandwich I've ever made! Is it glowing? You guys want some? It's cool, man. I know you want to eat the whole thing, and I'm cool with that. Thank you. Então o trechinho começa com o Jake falando It's amazing. It's amazing. É maravilhoso, é incrível. Então aqui, como vocês já sabem, eu sempre dou uma dica que pode ajudar muito na pronúncia de vocês, que é quando uma palavra termina com som de consoante e a próxima começa com som de vogal, você pode juntar a pronúncia dessas palavras como se fosse uma palavra só. Também acontece no caminho oposto, quando termina com som de vogal e a próxima começa com som de consoante. Nesse exemplo aqui, it's termina com som de consoante, som de S nesse caso. Amazing começa com som de vogal, então it's amazing, it's amazing. Outra coisa bem interessante é que você não vai pronunciar esse G. Normalmente quando uma palavra termina com ING, o G não é pronunciado, termina a pronúncia no N. Então it's amazing. E aqui nós já temos uma abreviação, que é a abreviação das palavras it is, no caso it's. It's. Então sempre que você quiser falar it is, você pode falar it's, ok? E após isso ele fala This is the greatest sandwich I've ever made. This is the greatest sandwich I've ever made. Esse é o melhor sanduíche que eu já fiz. E essa estrutura aqui ela é muito interessante, mas vamos falar primeiro da pronúncia dessa frase aqui e após isso eu vou falar um pouco sobre a estrutura em si, ok? Então, this is, quando tiver verde aqui você pode juntar a pronúncia como se fosse uma palavra só, como eu já falei anteriormente. E quando for vermelho, nesse caso aqui, ó, vamos mostrar no exemplo anterior, aqui ó, você não pronuncia essa letra, ok? Então, this is the greatest sandwich I've ever made. Então você pode juntar tudo, this is the greatest sandwich I've ever made. Beleza? E você vai perceber que isso vai ficar uma pronúncia muito mais natural e fluida. Por isso que muitas vezes você não entende quando um nativo fala com você no inglês, porque você não conhece essas dicas de conexão na pronúncia. Até no português mesmo é comum nós juntarmos as pronúncias, então é uma coisa bem normal nas línguas em geral, ok? E no inglês também acontece isso, beleza? E aqui nós já temos mais palavras abreviadas, I've. I've é a abreviação de I have. Então I have. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre o superlative mais o present perfect. Então o superlativo mais o presente perfeito. Esse é um conteúdo que muita gente tem medo, que muita gente tem dificuldade, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é um conteúdo bem complexo, bem extenso, mas eu vou dar uma pequena resumida para você entender como funciona essa estrutura aqui, beleza? Então o superlativo, ele é basicamente quando você quer falar assim, eu sou o mais inteligente da minha turma, eu sou o mais querido, ela é a mais bonita, ele é o mais fedido, ela é a mais estranha. Então quando você fala assim, é o mais ou é o menos, ele é o menos popular da turma, então você vai utilizar o superlativo, beleza? Então eu sou o mais bonito da minha turma, eu estou usando o superlativo, porque eu sou o mais, eu estou comparando com o resto, com as outras pessoas, beleza? Eu sou o mais inteligente, eu sou o mais destemido, ela é a mais bonita. Então superlativo, ou até mesmo menos. Ele é o menos popular da escola, ele é o menos carismático. Então basicamente superlativo é para você falar que alguém é o mais de alguma coisa, beleza? Ou o menos.
E o presente perfeito eu preciso de um vídeo inteiro só para falar sobre ele. Então comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo só explicando sobre o presente perfeito, que dá um vídeo completo e às vezes ainda vai faltar, beleza? Porque é um conteúdo bem extenso e que precisa de uma explicação com calma, beleza? Então, juntando basicamente o superlativo mais o presente perfeito, você consegue fazer essa estrutura. Então, she's the most beautiful girl I've ever met. Ela é a garota mais linda que eu já conheci. Então, você está comparando isso com todas as pessoas, com todas as garotas que você já conheceu. Ela é a mais bonita que eu já conheci. Então, é uma comparação com as pessoas que você já conheceu na sua vida, desde que você nasceu até agora. Porque essa é uma das ideias que passa o presente perfeito. De uma coisa que começou lá no seu passado e vem vindo até hoje. E acontece até os dias de hoje. Ainda não se encerrou esse ciclo. Então, ela é a garota mais bonita que você já conheceu. Você pode conhecer no futuro uma mais bonita, mas até agora, desde que você nasceu até agora, essa garota é a mais bonita. Então essa é a ideia que essa estrutura passa. Outro exemplo, this is the coldest city I've ever been to. Então essa é a cidade mais fria que eu já estive. Eu estou novamente comparando com as minhas vivências. Essa é a cidade mais fria que eu já estive. Eu nunca estive em uma tão fria como essa, beleza? Desde que eu nasci até o dia de hoje, eu nunca estive em uma cidade tão fria como essa. This is the most interesting book I've ever read. Esse é o livro mais interessante que eu já li. Então, você está comparando com todos os livros, novamente, que você já leu na sua vida. Uma coisa bem interessante é que o passado da palavra ler, no caso leu em inglês, ele se escreve da mesma forma que no seu presente. Eu vou até abrir aqui um bloco de notas para explicar um pouco sobre essa palavra, que confunde muita gente. Então é interessante eu parar um pouquinho mais para falar sobre ela. Então, read, ler. E como que é o passado da palavra ler, Fernando? É essa palavra aqui. E você pode olhar para mim e falar, meu Deus, Fernando, mas é a mesma palavra? Sim, é a mesma palavra. Então como que eu vou saber quando é um e quando é outro? Você vai saber pela pronúncia das palavras. A primeira é read. I read every day. Eu leio todos os dias. Agora, no passado, você só vai mudar a pronúncia, mas a forma de escrever é a mesma coisa. Então, I read yesterday. Eu li ontem, beleza? Então, a única coisa que muda é a pronúncia. Eu até deixei aqui em destaque para você conseguir notar isso aí, porque muita gente se confunde. Eu já vi até pessoas escrevendo dessa forma aqui, o passado da palavra, mas não é assim, tá? Assim é a escrita da palavra vermelho em inglês. Meu, Fernando, qual a diferença da pronúncia da palavra vermelho, red, para leu em inglês? O passado da palavra ler? Não tem diferença, é a mesma pronúncia, beleza? Então, continuando com a aula. This is the worst car I've ever had. Esse é o pior carro que eu já tive. Então, eu estou comparando com todos os carros que eu já tive, entre todos os carros que eu já tive, esse é o pior. Só que essa palavra aqui ela é uma exceção do inglês. Você não pode falar the most bad, o mais ruim. Não existe o mais ruim. Da mesma forma que no português não existe o mais ruim, você não pode falar no inglês. Então, você fala worst. Da mesma forma que no português. No português você não fala o mais ruim, você fala o pior. Beleza? Então essa é uma palavra que é uma exceção do inglês. Não existe the most bad. The most bad, errado. The worst, ok? This is the worst car I've ever had. E a estrutura aqui que você vai utilizar então, que você já percebeu o padrão aqui na estrutura, I've ever, e daí a palavra na sua terceira forma. Então, met aqui no caso, been aqui nesse caso. Então, como que eu vou saber qual é a forma ideal para eu usar, Fernando? Você vai ter lá na sua tabelinha de conjugações do verbo, você vai saber qual é a conjugação dele na sua terceira forma, beleza? Esse é um assunto mais complexo, como eu falei. Ah, Fernando, eu quero usar agora, como que eu faço? Você sabe então que você sempre vai ter esse padrão. Você vai utilizar o superlativo, então o mais popular, por exemplo, né? Depois você vai usar o que você vai comparar. Então o mais popular, por exemplo, né? I've ever, com esse sujeito, no caso eu, né? Falando eu mesmo, com I've, o ever, e daí depois o verbo na sua terceira forma, beleza? Essa é a estrutura. Como eu falei novamente, se você quiser uma explicação completa sobre o Present Perfect, é só comentar aqui embaixo que esse é um assunto que precisa de uma aula completa sobre ele, beleza? E após isso o Finn fala, is it glowing? Is it glowing? Está brilhando. E aqui nós já temos um exemplo perfeito para mostrar para vocês como a conexão nas pronúncias ela faz a pronúncia ficar mais natural. Se eu tiver que falar
is it glowing, não fica tão natural, né? As pessoas não falam is it glowing, elas falam is it glowing, is it glowing. Lembrando que você não pronuncia o G aqui novamente, é um padrão do inglês. Então, is it, como se fosse uma palavra só, beleza? E mais estruturas utilizando o is it, que você utiliza para fazer pergunta. Se você não fosse perguntar, se você fosse fazer uma frase na afirmativa, não estaria assim. Não seria is it. Vamos abrir aqui novamente o bloco de notas. Seria it is. Só que como você quer fazer uma pergunta, aqui é para fazer uma frase na afirmativa. Agora, se você quisesse fazer uma pergunta, então is it é para fazer perguntas. Por isso que eu até deixei mais frases de exemplo para que você possa ver esse padrão, que é muito útil. Essa estrutura é muito útil, beleza? Is it new or used? Isso é novo ou usado? Agora, se você fazer uma afirmativa, por exemplo, eu vou responder it's new. It's é de forma abreviada. Lembra que eu falei lá no começo da aula? It is pode ser abreviado como it's. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Quem prestou atenção agora já entendeu na hora que eu falei, beleza? Então toda vez que você vê aqui, ó, it is, você pode pronunciar direto, it's, beleza? Então, is it new or used? Isso é novo ou usado? It's new, é novo, beleza? Porque é uma afirmativa, perceba aqui a ordem onde fica o it, no caso aqui o sujeito. Is it easy to use? Isso é fácil de usar? It's easy to use. É fácil de usar. Então, pergunta e afirmativa. Eu fiz questão de deixar essas duas frases para você comparar sempre, no caso a interrogativa quanto a afirmativa, que assim você pode comparar para entender melhor ainda, beleza? Is it raining? Está chovendo? It's raining. Está chovendo. Beleza? E continuando, you guys want some? You guys want some? Vocês, caras, vocês querem um pouco? You guys é uma estrutura que você utiliza para falar vocês. É muito comum no inglês da rua, no inglês de série, esse inglês do dia a dia, as pessoas falarem you guys. Por que elas falariam you guys, Fernando? Eu aprendi no meu cursinho de inglês que a palavra you, eu vou até abrir aqui novamente o bloco de notas, que é sempre mais fácil vocês entenderem quando vocês estão visualizando. Eu aprendi no meu cursinho, Fernando, que you significa você e também significa vocês. Então, na teoria, eu não precisaria utilizar o guys junto, eu já estou falando vocês. Sim, isso está correto. Você pode simplesmente falar you, que vai estar correto. Você também vai estar falando vocês, porque essa palavra significa tanto você quanto vocês. Correto? Entenderam isso? Beleza? Só que o que acontece? Quando você fala you, você depende do contexto para a pessoa entender. Por exemplo, se eu olhar para uma pessoa e falar you, eu vou estar falando com ela, você. Agora, se tiver um monte de gente e eu olhar todas essas pessoas e falar you, vocês, então muitas vezes depende do contexto. Então é por isso que muitas vezes os nativos falam you guys, que daí deixa bem claro que é vocês, no plural, beleza? Então muitas vezes você vai ver isso, tranquilo? Outra coisa que eu quero falar aqui é que eu quero que vocês prestem atenção. Aqui está formando uma pergunta, né? You guys want some? Vocês querem um pouco? Só que a estrutura correta, gramaticalmente correta para pedir, seria do you guys want some? Vocês querem um pouco? Perceba que tem que ter esse do aqui na frente. Ele faz a função de pergunta em inglês, então ele sinaliza que tem uma pergunta. Novamente, é um assunto que eu poderia ter outro vídeo para falar sobre. Se vocês quiserem é só comentar aqui embaixo. E o que acontece? Você pode perceber ali que o personagem só falou you guys want some? E por que eu estou parando para falar sobre isso? Primeiro, para falar que é gramaticalmente errado. Segundo, para falar, muitas vezes os nativos acabam falando errado essas estruturas. Por quê, Fernando? Porque no português, analise o nosso português, nós falamos sempre tudo certo? Não, muitas vezes nós erramos algumas coisas, falamos umas coisas que não são gramaticalmente corretas e tá tudo bem, eu consigo passar a minha mensagem. Então, ver essas coisas faz com que nós possamos tirar aquele peso de que, meu Deus, eu não posso errar no inglês. Pode sim, muitas vezes até os nativos erram. Errar é normal, beleza? Então eu só parei um pouquinho para falar isso, porque muitas vezes as pessoas colocam muita pressão em cima do inglês. Eu não posso errar, se eu errar vou ser julgado. Se você errar, calma, muitas vezes as pessoas erram e você está aprendendo, você tem esse direito, beleza? E continuando com a aula, a pronúncia you guys want some, e você não vai pronunciar esse E. Normalmente quando uma palavra termina com E e antes vem uma consoante, esse E não é pronunciado, então some, it's cool man, I know you wanna eat the whole thing.
It's cool, man. I know you want to eat the whole thing. É legal, cara. Eu sei que você quer comer a coisa toda, o sanduíche inteiro, ok? Então, it's cool, man, I know. Uma coisa muito interessante é que aqui, esse K, ele tá na palavra, então, só que você não pronuncia know, know. Eu vejo muita gente falando know, mas não é know. Esse K é mudo, ele é uma letra silenciosa, então, no. It's cool, man, I know. I know, perceba que começa a pronúncia aqui, no N. You wanna eat the whole thing, beleza? Esse W aqui também é mudo, você pronuncia a partir do H, whole, beleza? E o wanna é a contração de want to. Muitas vezes você vai ver as pessoas utilizando contrações no inglês, beleza? And I'm cool with that. And I'm cool with that. E eu estou bem com isso. A pronúncia and I'm. Muitas vezes quando o nativo vai pronunciar a frase rapidamente, ele engole esse D, ele não pronuncia and I'm. Fernando, é errado eu falar and I'm? Não é errado. Mas eu só quero dar esses toques para vocês, para que vocês possam prestar atenção e deixar a pronúncia cada vez mais natural e principalmente, quando alguém falar com você, você entender, você ter essa capacidade de compreender isso. E outra dica de pronúncia que pode ajudar muito vocês é quando uma palavra termina com TH e a próxima começa com TH, você junta a pronúncia dos THs como se fosse um TH só. With that, beleza? E aqui nós temos palavras abreviadas. I'm é a abreviação de I am, beleza? E por último ele finaliza com thank you. Obrigado, obrigada. Então, thank you. Você pode juntar a pronúncia. Fernando, aqui não é uma vogal, como que eu vou juntar? Você me mentiu, Fernando. Sim, aqui não temos uma vogal, mas esse Y tem o som de vogal. Lembra que eu falei que o que você tem que prestar atenção é no som da palavra? Então, thank you, you, beleza? Thank you, beleza? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha entendido bem esse conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre vou te ajudar com o seu inglês. Se você quer ter acesso a 50 expressões do inglês, é só fazer o download do meu e-book 50 expressões do inglês. O link está aqui na descrição para fazer o download. Se você quer ter acesso a todos os materiais da aula, como as apostilas e de todas as próximas aulas, não somente dessa, e sempre ser notificado quando sair um novo vídeo, porque muitas vezes o YouTube não está notificando e eu sei que você quer manter a consistência nos seus estudos, é só entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, o link também está aqui na descrição, é só entrar lá e pode ficar tranquilo, você não vai ser bombardeado com 1 milhão de mensagens, porque nele somente eu posso mandar mensagens para te mandar os materiais e te avisar das aulas, beleza? Se você quer ter acesso a mais conteúdos, é só me seguir em todas as redes sociais. O meu TikTok tá aqui, o meu Instagram tá aqui. E é só se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos para que seu futuro seja um futuro com inglês. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!